Olá, bom dia. Eu sou Eric Drummond. Olá, eu sou Felipe Machado. Está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, pela Jovem Pan 103,5 FM. Interaja com a gente, siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço. O nosso WhatsApp é o 31 40 42 1035. Seja bem-vindo. Hoje é sábado, 12 de agosto de 2023. Com produção e edição de Felipe Machado, você confere a partir de agora os destaques de hoje. Uma entrevista com a médica geneticista Raquel Roque Quintão, única que atua na área no leste de Minas. Doenças genéticas são condições médicas causadas por alterações ou mutações nos genes de um indivíduo. Essas mutações podem afetar o funcionamento normal das células, levando a sintomas e problemas de saúde específicos. As doenças genéticas podem ser hereditárias, o que significa que são transmitidas de geração em geração, ou podem ocorrer devido a mutações aleatoriamente. Uma dessas doenças é a síndrome de Patau, uma trissomia rara que ficou mais conhecida após o filho do cantor Zé Vaqueiro nascer com essa má formação congênita. Nosso repórter Felipe Machado conversou com a médica geneticista Raquel Quintão Roque, a única que atua na área no leste de Minas. Recentemente o mundo dos famosos, aí, o mundo da música, ficou assustado, impactado com a notícia de que o filho do cantor Zé Vaqueiro nasceu com uma doença genética. E para falar sobre essa doença, explicar o que ela é, eu vou conversar com a médica geneticista Raquel Quintão Roque. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, explica pra gente o que é a síndrome de Patau, essa doença do filho do Zé Vaqueiro. A síndrome de Patau, que nós geneticistas chamamos de trissomia, é uma trissomia do cromossomo 13. Nós todos temos composições cromossômicas aos pares. Nesse caso, o cromossomo 13, ele está em trio. E aí gera todas as anomalias. É uma síndrome de múltiplas anomalias, normalmente grave. São raros os casos menos graves e com a sobrevida pequena. E quais são essas anomalias? A gente chama de anomalias de linha mediana. Começar pela cabeça, a gente tem um distúrbio que chama loprosencefalia. Sabe aquela septação, divisão do encéfalo, né? De lado direito, esquerdo? Ela tende a não fazer. Pode ser parcial ou total, tá? Isso repercute na face. O encurtamento da distância entre os olhos, com a diminuição também do tamanho dos olhos e até mesmo a ciclopia, a falta de um olho só, central. Alguns casos mais raros têm probóscide, que é como se fosse o nariz, como se fosse uma tromba, entre aspas, né? Não é o termo que a gente usa. Defeitos de fenda lábio palatino, ou lábio leporino. Mas aí tem pequenas outras anomalias em face, auriculares, mandibulares, mas aí cursam com outras anomalias de órgãos mais graves, anomalias cardíacas, de fígado, de pâncreas, gastrointestinal, geniturinária, como por exemplo útero bicorno. E por conta dessas anomalias, vai depender do tipo de anomalia que o paciente tem. Não obrigatoriamente pode vir em todas, mas sempre vem em conjunto mais de uma. E aí a gravidade vai depender disso. E o tratamento também, né? Os cuidados são no sentido de proporcionar conforto, tanto para o paciente quanto para a família. E no próximo bloco você vai ouvir a segunda parte da entrevista sobre doenças genéticas. E você confere agora a segunda parte da entrevista com a médica geneticista Raquel Roque Quintão. Antes de falar de tratamento, eu queria tocar numa questão que é o seguinte. A gente hoje tem um pré-natal muito mais moderno que antigamente. O ultrassom hoje mostra o rosto da criança. Dava para saber, ou dá para saber uma falha genética assim dentro do pré-natal? Sim. Por isso é importante tanto o pré-natal quanto o que a gente chama de pré-concepcional. Tá? Nós geneticistas fazemos uma investigação prévia e recomendações prévias.
como, por exemplo, uma coisa que algumas mulheres costumam negligenciar por conta de acreditar que aumenta o peso, o uso do ácido fólico. Então, algumas deixam de usar. A recomendação, na realidade, é usar no pré-concepcional. Está com a intenção de engravidar, usar no mínimo 3 meses antes, mas não tem correlação com a trissomia. O que acontece? Tem correlação com outra anomalia que é em coluna, tá? Espinha bífida. Mas com relação à trissomia, ela está relacionada, nesse caso, a mais de 90% à idade materna avançada. Então, há um exemplo de outra trissomia, que é a que a gente mais conhece, a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Sim. Mas por quê? Porque ela cursa com mais sobrevida. Então, a gente conhece mais, né? A gente consegue lidar com eles com uma qualidade de vida importante. E isso também está relacionado à idade materna avançada. O que a gente chama de idade materna avançada? A partir dos 35 anos. Eu gosto de ressaltar porque, assim, eu não gosto de colocar essa ideia como sentimento de culpa. Porque as mulheres hoje estão num outro mundo. Outro patamar, estão trabalhando, estão fora de casa, tem o desejo de ser mãe, mas não tem não é full time mais. Sim, então assim, postergam normalmente, né, a maternidade, e aí com isso a gente tem condição de predizer, se for o caso, por exemplo, de uma fertilização in vitro, de fazer análise de uma célula desse óvulo, vamos falar assim, né, fecundado, que ele está num momento a gente chama de um bloco de células, a gente tira uma, não faz diferença, e analisa, tá? Para saber, no mínimo, se tem neoploidia. Se tiver outras indicações genéticas, a gente faz outros tipos de exames. Mas, com relação também à idade, eu gosto de ressaltar, porque também questão da culpa da mulher, né? Homem também tem, a gente sabe, está relacionado, a gente tem outras anomalias relacionadas à idade paterna avançada. Mas no caso da síndrome de Patau, mais de 90% é por conta da idade materna. O que acontece? As mulheres nascem com um pool de óvulos já gerado na barriga da mãe. E os homens não, na puberdade eles vão começar a produzir espermatozoide. Esse pool de óvulos, conforme a gente vai envelhecendo, eles vão envelhecendo juntos. E aí eles vão ter que começar a se movimentar quando eles são acionados para ovular. Então, se a mulher está lá ovulando com 20 anos é uma coisa, aquele óvulo tem 20 anos. O de 30 tem 30, o de 35 tem 35. E aí o que acontece? Ele tem que continuar dividindo. E aí nesse processo de continuar dividindo é como se tivesse enferrujado. Sim. Na hora de dividir, ao invés de um cromossomo, eu disse que a gente tem aos pares, um cromossomo 13 para um lado e outro para o outro, vem 2 para um lado e nenhum para o outro. Esse óvulo com 2 cromossomos 13 é fecundado por um espermatozoide com outro cromossomo 13. E aí a gente faz a trissomia, tá? Essa é a principal causa. Exceto, a gente analisa às vezes quando não tem idade avançada e outros critérios na família, tem uma situação que chama translocação, em que eu tenho como se fosse a fusão de 2 cromossomos 13. Então, para aquele indivíduo que tem a translocação, ele não tem nenhuma manifestação. Para ele, a conta da genética, porque o material genético tem que estar sempre, a conta tem que estar sempre zerada, não pode sobrar e nem faltar nada. E para o indivíduo que tem essa translocação, não tem essa falta. Ele tem 2 cromossomos 13, só que eles estão fundidos. Então, na hora de gerar o óvulo ou o espermatozoide, ele vai com 2. E aí junta com o outro e forma a trissomia. Nesse caso, que não está relacionado à idade materna, é um caso que é mais relevante o acompanhamento genético por conta do risco de recorrência, de acontecer de novo na família. Esse caso do Zé Vaqueiro, então, tá dentro desses 10%, porque os dois são casal novo. A gente tem que... É lógico que uma margem, né, que varia em cima disso. Eu tenho mulheres com mais de 50 anos tendo filhos que não têm... A gente viu aí o exemplo da Cláudia Raia. Exatamente. Que o neném dela nasceu normal, entre aspas. Exatamente. Mas a gente tem esse ponto de corte que é um risco, né, e a pessoa assume ou não. Porém, essa variável pequena, ela tem 32 ou 34 anos, né? A gente só analisa se não veio de uma translocação. Se não veio de uma translocação, provavelmente é o que é a
A hipótese é da não disjunção. Só existe uma terceira hipótese que é muito rara, que aí é quando a gente tem mosaicismos. Aí já é depois de fecundado, eu tenho conjuntos de células, igual mosaico, sabe? Cerâmica, que eu tenho aqueles blocos, aqueles pedacinhos de cores diferentes. Eu tenho no mesmo indivíduo um conjunto de células normais e outro com trissomia. E esses casos tendem a ser até um fenótipo, né? Uma manifestação mais branca. Aí não é relacionado à idade, nem relacionado à trissomia. Então isso tem que fazer um aconselhamento genético, provavelmente eles devem ter feito isso já. No pré-natal, desculpa, você me fez essa pergunta, a gente tem uma série de exames que a gente vai fazendo para dar pistas, tá? Então o primeiro exame, por volta de 11 a 14 semanas, né, que é aquele famoso exame da nuquinha, se ele tiver com um aumento dessa translucência nucal, essa espessura da nuquinha, ele dá um indício de que pode ter alguma coisa errada. A primeira coisa que a gente avalia são as aneuploidias, mas aí pode ser, aí tem que fazer o exame para diferenciar se é uma do 13, como no caso, né, a síndrome de Patau, ou uma do 21, por exemplo, a síndrome de Down. E tem outras doenças genéticas que causam isso também. Mas a gente tem como fazer no pré-natal por uma punção, colher um líquido amniótico ou por uma punção da placenta, vamos falar assim, né, no vilo coriônico, a gente analisar a célula do feto e fazer essa pré-análise antes da criança nascer. Tá? E que tipo de tratamento a gente tem para essa doença? São tratamentos de cuidado, né? Vai depender da manifestação. Melhorar a qualidade de vida do paciente, da criança. Porque, por exemplo, anomalias de sistema nervoso central, né? Do cérebro, como eu disse, a holoprosencefalia do encéfalo. A gente pode ter quadros de convulsão incoercíveis, que são difíceis de controlar. Cardiopatia, normalmente por um capricho da natureza, não é o que leva ao óbito. O que leva ao óbito é uma cardiopatia associada a outras anomalias, por exemplo, anomalias renais. Então, se eu tiver anomalia renal, vai tratar, vai cuidar de acordo com o que tiver anomalia renal. Mas assim, é mais no sentido do conforto mesmo. Raros casos a gente tem, inclusive uma pessoa aqui do Vale do Aço citou que tem uma filha com 3 anos, a gente já tem alguns relatos raros de mais de 1 ano, mas 90% até 1 ano, e a gente tem uma média de sobrevida de 7 a 10 dias. E a seguir, você confere no Jornal da Manhã a última parte da entrevista com a médica geneticista Raquel Roque Quintão. Acompanhe agora a última parte da entrevista com a médica geneticista Raquel Roque Quintão. Uma questão interessante, você é uma médica geneticista, estuda genética. Qual a diferença entre genética e hereditariedade? Tem diferença? Tem. Na realidade, os termos podem estar associados, mas não são a mesma coisa, tá? Quando eu falo uma doença genética, eu estou falando de uma doença do DNA. E eu tenho DNA praticamente no corpo inteiro, né? Eu não tenho na ponta do cabelo nem na ponta da unha, mas o resto tem. Mas se eu tenho uma doença do DNA, ela pode ter sido o primeiro caso naquela gestação. E não obrigatoriamente veio herdado do pai ou da mãe ou da família paterna ou materna. Isso é o que a gente chama de hereditário, tá? E cada doença doença genética, ela tem um padrão que a gente desconfia se tem chance de ter sido uma mutação nova só na gravidez ou de ter sido herdado. Aí, em função desse padrão, que vai fazer parte do aconselhamento genético, a gente continua ou não a investigação daquela família. Por exemplo, eu tive na minha história, né, eu tenho mais de 10 anos de genética, eu tive um casal que veio para mim para aconselhamento de casal, aconselhamento pré-concepcional. E levaram a criança, que eles já tinham uma criança. E na hora que eu olhei para a criança, eu já tinha feito um diagnóstico de uma síndrome. Só que é uma síndrome que, para quem não conhece, é uma síndrome que não dá tanto dismorfismo, vamos falar assim, tantas alterações faciais, que é o que mais chama atenção. Mas para o olhar do geneticista que é treinado, isso para mim ficou muito claro no primeiro momento. E aí eu estava achando, inclusive, que eles estavam me trazendo a criança. Aí eu fui entender que era um aconselhamento pré-concepcional. Aí, no momento que eu entendi isso, eu parei. Ponto. Eu preciso avaliar seu filho.
Por quê? Porque essa doença, ela tem um padrão predominantemente dominante e que tem chance de um dos pais serem portadores e não ter nenhuma manifestação. Então, assim, como que eu vou fazer um aconselhamento para o casal, para o próximo filho, se eu desconfio que um dos dois pais podem ter essa mutação que o filho herdou? Tá? Então, essa análise tem que ser feita. Então, assim, essa é a diferença do genético e do herdado. E aí, nesse caso, se confirmou a minha suspeita com a criança pelo estudo genético. Aí eu sugeri que fizesse a análise nos pais e, por sorte, nesse caso, apesar do padrão da maioria, por isso que em genética, sim, a gente fala 1% pode ser 100%. 1% né? É muito, né? Porque isso, muito é relativo, porque 1% se for acontecer com você, 100%. É 100%. É 100%, né? Exatamente. Então, isso é muito relativo. Aí, quem tem que mensurar isso é o próprio paciente. A gente fornece a informação, né? Aí eles optaram por fazer a análise, né, para ter... para mensurar para o próximo filho. E por sorte, vamos falar assim, eles não tinham a mutação, era só o caso da criança. Tem uma outra raridade que pode acontecer em algumas doenças. Eu já peguei um casal assim, que chama mosaicismo gonadal. Aí não tem no sangue periférico, o casal não tem no fenótipo, na expressão do corpo dele, mas tem no ovário ou no testículo, a mutação. Interessante. A gente tem falado muito, tem se discutido muito sobre o transtorno do espectro autista. Onde que ele entra nessa situação? Me perguntam, eventualmente, assim, qual que é o propósito da genética se eu não tenho tratamento, entre aspas, não tenho cura do DNA, né? Mas a gente já tem um prêmio Nobel, que eu gosto sempre de ressaltar, que foram 2 mulheres em 2020 que fizeram uma técnica de edição gênica que é o CRISPR-9. Então a gente já tem como mexer e mudar o DNA. Mas isso, até a gente colocar isso na prática... Demora. Né? Mas independente de eu mudar o DNA, eu tenho primeiro os cuidados que eu posso fazer. No caso do autismo, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, melhor. Em outras situações, o que acontece? Se eu sei a causa do autismo naquela criança, naquele indivíduo, o tratamento pode ser, a condução do tratamento pode ser diferente, tá? E tenho doenças que há 10 anos atrás, quando eu terminei genética, que o tratamento era uma coisa cirúrgica, muito dolorosa, muito complicada e que não tinha um resultado muito positivo. Há 1 ano atrás, no período de 1 ano, eu fiz um diagnóstico de uma criança com uma outra síndrome, que era uma síndrome de nanismo. A gente tem mais de 400 síndromes que cursam com baixa estatura, não só a condroplasia, que é a mais conhecida. E aí já tinha medicamento fora do Brasil, Japão e Estados Unidos, por exemplo, usava a partir de 5 anos. Tinha sido aprovado pela Anvisa no Brasil a partir de 2 anos, ano passado. E essa criança estava fazendo 2 anos. E eu fiz o diagnóstico dela com 3 meses. Aí eu entrei em contato e vai mudar, medicamento que vai mudar absurdamente a qualidade de vida dela. Ou seja, ela não vai ser uma pessoa alta, mas vai ser uma pessoa com qualidade de vida, vamos falar assim, normal. Sim. Tá? Não vai ter aquelas intempéries de, imagina uma criança, dificuldade para sentar numa cadeirinha, para entrar dentro de uma van, para sentar para comer, para tudo. Qualidade de vida. Exatamente. Então, assim, e esse medicamento, ele veio através de uma terapia gênica. Sabe? Então, na genética as coisas vêm mudando muito rápido. Inclusive, assim... Mas a gente, desculpa te interromper, mas a gente estuda o DNA há muito pouco tempo e já se avançou muito nisso. A gente codificou o DNA, foram o quê? 15 anos para poder fazer o projeto Genome. Hoje a gente faz isso com 30, 60 dias. A codificação dos exons, né, que é a parte dos genes, a parte codificante dos genes, mas que corresponde a 2%, que a gente pensa que é a maior parte. Eu tenho 98% que é a parte não codificante, que a gente já sabe, por exemplo, para câncer de mama, que tem alguns genes que tem a mutação fora do gene. Eu tenho alguns genes que eu tenho que estudar a região promotora que é fora, que é na região intrônica que a gente fala. Isso a gente, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do Covid. A técnica para essa vacina já existia há 30 anos.
tá? Então, assim, essa é uma das coisas que eu venho batendo aqui, e já era uma causa que eu defendi até mesmo quando eu dava aula na PUC. A gente tem como, inclusive tem legislação federal, se eu não me engano, de 2014, com verba garantida para proteção, para trabalhos públicos para doenças raras, que é o que... E 80% das doenças raras são de causa genética, tá? Então, assim, se a gente pensar, você me perguntou com relação, né, à técnica, aos exames, a gente teve inúmeros equipamentos que a gente chama de sequenciadores, que fazem essa leitura do DNA, isso que eu tô falando, a leitura, o exomo, por exemplo, né? Eu não leio o genoma inteiro, mas eu leio os exons, essa parte codificante. Eles foram usados para os diagnósticos da era do Covid. E aí, o que eles estão fazendo agora? A gente não poderia estar usando isso no serviço público para a atenção das doenças raras? Sim. Né? Então, assim, eu acho que falta a gente ter essa troca desse tipo de conhecimento para dar suporte para essas pessoas, porque a gente fala em doença rara, pensa que é uma coisa que está do outro lado do mundo. Um paciente, né, uma pessoa me perguntou assim, mas já existe a síndrome do Patal no Brasil? É raro, mas eu cansei de ver, eu falo assim, porque lá no Hospital das Clínicas tem um viés de uma incidência muito grande, porque o estado de Minas é muito populoso e tudo confluía para lá. Uhum. Então, assim, eu vi vários casos de síndrome de Patal, a trissomia do 13, síndrome de Edwards, trissomia do 18, de tetraploidia, 4 conjuntos cromossômicos de todos os cromossômicos, dos cromossomos. Eu vi uma criança nascer com isso, não era só com um cromossomo a mais, era 4, ao invés de ser 2, não era 3 nem 4, e de todos, do cromossomo 1 ao 22 e os cromossomos sexuais. Então, assim, isso pra gente é relativamente comum, porque a gente convive com isso. E aí é o que eu falo, as doenças são raras, mas não são poucos os pacientes com doenças raras. Eu acho que daqui a pouco tempo esse termo doenças raras vai cair, porque a incidência, o conhecimento, a divulgação, entrevistas como essa mostram que essas doenças existem mesmo, existe o diagnóstico e existem pessoas que são acometidas por isso. Sim. O que eu vejo com o acesso que a gente tem a esses exames que a gente tinha só acesso em nível de pesquisa dentro do hospital e tudo, que a gente está descobrindo várias coisas e várias outras mutações, vamos colocar assim, que levam à mesma doença. Então isso talvez realmente aumente a incidência. A questão do conceito doença rara é um conceito estabelecido pela OMS, né? Mas aí realmente com a descoberta disso, eu também acredito que a gente tende a ter uma incidência maior. Por exemplo, com o envelhecimento da população, a gente vai ter outras doenças que raras vão ser diagnosticadas. O próprio autismo. Sim. Né? Quantas pessoas que eram tidas no passado como tímidas, sistemáticas, são autistas. Ou as pessoas que são aceleradas e que são muito ativas com TDAH. E que passam uma vida nesse sofrimento. A gente tem na parte da psiquiatria, assim como o autismo, né, porque tem o autismo, eu tenho mais de 1.300 genes relacionados ao autismo, tá? Eu tenho autismo isolado e tenho autismo dentro de determinadas síndromes. Me desculpa, eu tenho a mesma coisa para outras doenças psiquiátricas, por exemplo, muito frequentemente para transtorno bipolar, para esquizofrenia. A gente tem muitas pesquisas que começam a direcionar o tratamento. Mas a parte mais forte mesmo é o tratamento do câncer. A gente já tem, porque por conta já mesmo da gravidade do câncer, a gente já tem muita coisa, que é o que a gente chama de medicina de precisão, que a gente correlaciona uma variante específica a um tratamento específico. Uhum. Quantas pessoas que têm o mesmo tipo de câncer de mama, quantas mulheres, e que uma responde ao tratamento, a outra morre rápido. É em função disso, sabe? Então, eu já tive, por exemplo, paciente com a mesma síndrome, essa que eu citei dessa criancinha que o casal veio, a síndrome de Noonan, que pra gente é relativamente comum, só que ela tinha uma variante específica, tem uns 13 genes relacionados. Ela tinha uma variante específica que era a que mais predispunha a câncer. E aí, na hora que chegou no endócrino, o endócrino falou assim, passou da hora de dar hormônio do crescimento para essa criança.
Só que o hormônio do crescimento pode desencadear câncer. Só que eu já tinha alertado a mãe. Sim. Aí a mãe, e isso consta no meu relatório, sabe? Com todas essas informações que são informações de vida, né? Não só para o indivíduo, mas para filhos do indivíduo e para toda uma família. Sim. Né? Aí a mãe se atentou, aí ela foi para BH, chegou lá no Hospital das Clínicas, e eles conhecem o trabalho da genética, pegaram o meu relatório e começaram a acompanhar. Não, a gente vai acompanhar semestralmente. Ela me perguntou, é isso mesmo? Eu falei, é. Então, assim, a gente tem que avaliar o risco, o benefício em função daquela variante específica. Isso a genética já tem condição de fazer. Doutora, eu queria te agradecer pelo papo, agradecer pelo esclarecimento. Essa medicina genética é muito interessante. A gente consegue estudar o ser humano a fundo. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quais são suas redes sociais? DRA.geneticista, doutora geneticista, Instagram, beleza. Isso aí, eu conversei com a médica geneticista Raquel Quintão Roque. A gente bateu um papo sobre síndrome de Patau e também sobre outras doenças genéticas. Repórter Felipe Machado. Termina agora o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Aproveite para fazer contato com a gente via WhatsApp no 31 40 42 103 5. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Um excelente sábado para você, um fantástico final de semana e até segunda.